Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos nesta noite. Creio que todos possam estar sentindo um ambiente gostoso que está aqui nessa noite. Isso é a presença dos bons espíritos nos auxiliando, nos ajudando, né? Essas músicas já trazem uma harmonia, uma paz. Quero dizer da satisfação de ter visto o Rian já tocando aqui, parabenizá-lo, parabenizar a Daiane, todo o corpo musical da nossa Casa Espírita, que é muito importante aqui para nós, né? Que traz harmonia para o ambiente. Então, o tema que vamos falar hoje é um tema que, para mim, foi essencial poder estar estudando e aprendendo um pouquinho dele, um pouquinho só, né? Já vai me ajudar bastante. Peço a Deus que os bons espíritos que possa todo mundo também absorver um pouquinho, uma palavra, uma frase. Se vocês puderem absorver, eu creio que já vai fazer diferença no nosso dia a dia. Então, para começar, no livro Nosso Lar, escrito por Chico Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz, Laura esclarece que na fase atual que o planeta Terra se encontra, existe uma rara encarnação que é de almas gêmeas, que é de pessoas que tiveram, espíritos que tiveram afinidade e se encarnaram, mas uma vastidão de encarnações de espíritos que precisam reparar alguma coisa, que precisam se resolver. Então, eles precisam estar numa família. Porque se fosse em outra situação, se a gente esperar encontrar com um espírito inimigo no plano espiritual, a gente não vai conseguir aproximar dele. E esse espírito vindo como esposo, como esposa, como filho, como filha. Então é uma oportunidade, gente, muito grande. Eu fiquei muito satisfeito de saber que o plano espiritual nos dá essa oportunidade, né? Imagina, alguém que a gente magoou muito em várias existências, e a gente tem a oportunidade de hoje estar convivendo com essa pessoa, estar convivendo com esse espírito. Então, assim, é uma satisfação imensa a gente ter essa oportunidade, né? Por mais que isso às vezes passe batido, em oculto no nosso dia a dia, mas se a gente for parar para analisar, é a coisa mais perfeita. Então, e agora aqui, quem acha que tem a família ideal? Todo mundo aqui pode afirmar que tem a família ideal, a família dos sonhos, como está modinha dizer, né? Vida de novela. Não tem problemas, não tem nada. Ninguém vai afirmar que não, né? Então nós estamos no caminho certo. Porque se nós éramos inimigos em outrora, e hoje nós estamos convivendo junto, não vai ser maravilha. Se fosse para ser tudo perfeição, nós não estaríamos aqui juntos. Nós estaríamos lá no lado espiritual e auxiliando aqueles que estão caminhando aqui, né? Então, por isso que muitas das vezes a gente acha, essa família, aí um bebe, o outro é nervoso, o outro é incompreensivo. Mas é o que nós pedimos, como o Divino disse, é o que nós pedimos, né? É o que nós merecemos e o que nós precisamos. Ah, mas vamos dizer então, nós precisamos conviver em desarmonia, conviver numa família que nada dá certo? Não, gente, a gente pediu essa família, a gente está aqui, mas para a gente ser um instrumento de levar a evolução espiritual, porque nós estamos numa família onde cada um tem a sua bagagem. Essas bagagens é o jeito de ser, o jeito de pensar, a forma de ver a vida. Eu olho para uma coisa e vejo de uma forma, e não adianta eu falar para a Dulcineia, tá vendo aquele ventilador? Ele é assim. Eu estou vendo de uma forma, ela pode estar vendo de outra. Cada um estamos num entendimento espiritual.
Principalmente porque após nós encarnarmos aqui nesse plano terreno, a gente vai esquecendo das nossas raízes no plano espiritual. O que ocorre? A gente se começa a preocupar muito com as coisas materiais, né? A gente esquece do nosso lado espiritual. A gente começa a preocupar com o trabalho, com o estudo, com adquirir um plano futuro. Hoje não é nem riqueza, né? Mas faz assim, uma estabilidade futura. Ah, meu filho tem que estudar sim, porque ele tem que ter uma estabilidade futura. E a gente começa a se envolver com as coisas da terra e esquece qual foi o objetivo que nós estamos aqui, no dia de hoje, no dia de ontem, no dia de amanhã, né? Se a gente procurar a refletir, a buscar uma paz espiritual, a buscar um entendimento, o que nós viemos fazer? Essa pessoa difícil da minha família, o que será que eu posso fazer para conviver melhor, né? Qual é o objetivo? Nada é, como o Divino também citou na oração, nada é em vão, tudo é permissão do plano espiritual, né? Eles são perfeitos na hora de organizar as reencarnações, aonde vai nascer esse, aonde vai nascer aquele. Então tudo isso é uma perfeição divina e estamos todos nós na mesma caminhada. Só que um chega com um caminhão de bagagem, o outro chega só com uma sacolinha de necessaire, mas cada um está querendo evoluir, cada um está precisando crescer espiritualmente, porque, como eu já citei, é uma maravilha a gente ter essa oportunidade de conviver, receber alguém que em outra hora a gente não podia nem olhar, e hoje a gente amar como um filho, se amar como esposo, como esposa. Então isso é uma perfeição do plano espiritual que é trazido para nós de uma forma natural, e a gente muitas das vezes não observa isso. Então nós temos que dar graça, né, por essa oportunidade de conviver. Esclarece que a família espiritual é uma constelação de inteligência, cujo os membros aqui na Terra também têm membros no plano espiritual, com maior conhecimento. Olha que interessante isso, gente. A nossa família encarnada também tem irmãos que estão no plano espiritual. E aqueles que fazem parte de nossa família espiritual, que estão lá no plano superior, eles têm uma visão diferente. Nós estamos falando de visão, eles têm uma visão diferente, né? Eles têm um olhar mais espiritual, porque o ambiente que eles se encontram é um ambiente espiritual. E muitas das vezes, se a gente ouvi-los, tiver uma sintonia com eles, eles vão nos ajudar, vão encaminhar nós a perceber a cegueira que às vezes a gente se encontra. Então a família nossa não é só essa família que está encarnada, nós temos a família espiritual que está no plano espiritual, pronta para nos ajudar, nos auxiliar. E lá eles têm um conhecimento melhor das coisas e tenta sempre nos ajudar. Então, gente, todos que compõem o nosso núcleo familiar estão na mesma trajetória, cada um buscando uma forma de se evoluir, né? Saibamos que nós sim estamos inseridos na família ideal. Se a gente pensar um pouquinho, refletir com amor, com carinho, pensar assim com o coração, a gente vai ver que a nossa família, ela é ideal, né? Por mais que tenha as contraversões, é a família que a gente consegue, né, amar, evoluir. E tudo o que acontece, que a gente fala assim, mas ele está falando que nós estamos na família ideal. Ah, mas minha família não é ideal. Nossa, eu passo tanta raiva. Eu queria que fosse assim, que fosse de tal forma. E não é. Mas essas coisas que a gente se magoa,
que a gente acha que deve ser de uma forma ou de outra, isso veio nos testar. Porque se nós estamos aqui para evoluir, para crescer, essas coisas que acontecem, está nos testando. Testando o quê? A nossa paciência, a nossa indulgência, o nosso amor ao próximo, né? Porque se amar quem te ama é fácil. Se amar quem está batendo de frente com você é difícil, mas é possível. Então nós temos que ter tolerância, compreensão. E se nós conseguirmos superar as nossas fraquezas, o que é as nossas fraquezas? É a gente pensar assim, ele não podia ter falado assim comigo, não podia ter feito isso. A gente é cheio de, como se diz, mimimi, achar que o outro está fazendo tudo para nos ofender, e na verdade às vezes o outro está apenas tentando ser feliz da forma que ele acha que a felicidade é para ele, e a gente acha que ele está fazendo isso ou aquilo para nos magoar, para nos ofender, e não é assim, irmãos. Então, para nós termos paz, nós temos que tentar aprender a viver em harmonia, ouvir. Uma forma, por exemplo, se igual assim, às vezes tem uma tribulação, tem uma desavença, passa aquele período, às vezes a pessoa fala assim, eu vou agradar minha esposa, eu vou lá, vou dar um carro para ela, mas eu estou tão cheio de mim, eu falo assim, vou lá, compro o carro, a hora que ela chega do serviço, eu estou com a chave lá em cima da mesa, toma aí, vai lá ver lá na rua, lá o que é. O que adiantou comprar um carro? Se eu tivesse comprado um chaveirinho, chegou, meu amor, passei ali, vi a sua cara, para você botar na sua chave, pode ser na chave da porta da casa, teria mais valor, né? Eu falo por mim, porque às vezes as minhas palavras me faz como se diz, desarmoniar o ambiente. E principalmente isso ocorre nas famílias, porque um da rua, um chefe, um amigo, um colega de trabalho, a gente respeita, a gente pensa antes de dar uma má resposta. Mas com os da família, a gente fala, vou dar essa má resposta aqui, depois eu me acerto com ele, eu vou extravasar minhas energias. E falando em extravasar as energias, por exemplo, a pessoa está lá no trabalho, o chefe chega e pega no pé. Às vezes a pessoa está meio desatenta ali, ela erra no serviço, o chefe fala, o chefe implica com ele, dá conselho, ele fala assim, que vontade de brigar com esse chefe, mas ele não vai brigar, porque ele precisa do emprego. Ele fala, tem minha esposa, tem meus filhos lá em casa, tem que aguentar escalado. Olha para onde ele já direcionou aquela energia que ele queria desabafar no chefe. Eu tenho família para tratar, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho aluguel para pagar, eu não posso, tenho que aguentar esse chefe calado. Beleza, passa o dia inteirinho, ele aguenta o chefe calado. Quando ele chega em casa, a esposa vira, a janta não está pronta, o gás acabou. Ele já bate, eu não aguento mais comprar gás nessa casa. Onde já se viu isso? Que sou eu aqui. Né? E começa, por quê? Porque ele está com energia negativa, e lá do trabalho, ele absorveu ela, e aí quem que ele foi? Ele já se sente que ele teve que absorver aquela energia negativa, porque ele tem uma família para cuidar, e por isso ele foi humilhado no trabalho, então ele vai descarregar na esposa. Aí vem o filho mais velho, que a esposa pediu para arrumar o quarto, ela passa lá, viu que ele não arrumou. Mas onde já se viu, você não arrumou, e arruma aquela briga danada, aquela desarmonia. Aí o mais velho fica chateado, ele está grandinho já, e a mãe chama a atenção, ele vai no mais novo, sai do meu quarto, some daqui, briga com o mais novo, dá uns puxão de orelha. O mais novo vai para a rua, vê o cachorro, chuta o cachorro, e fica nervoso para lá. Coitado do cachorro, que tinha nada com isso, levou um chute, levou uns pescoção. Então olha para você ver, o ciclo da desarmonia do ambiente, né? Ela passa, vai vindo e gera um grande conflito. Aí, citando isso, eu ouvi uma história
de um chefe de uma empresa. O chefe estava na empresa, a esposa dele tinha arrumado um serviço lá junto com ele, ela servia o café e ele lá na empresa. Chegou um funcionário, mas esculachando ele: você não serve ser chefe para cá, você não tem autoridade, onde se viu, está acontecendo isso, acontecendo aquilo, e você aí não sabe o que fazer, como que você não é capaz de ser chefe? Ele ouviu e falava para a pessoa: olha, eu concordo com você está certo, eu concordo, não, te admiro como que você viu as coisas, eu não estava vendo, nossa, que ele, beleza. Aí essa pessoa fala: nossa, fica com vergonha de ter chamado, falado que ele não era capaz, porque só dele ouvir aquela pessoa, deixar ela desabafar e concordar com ela, ele mudou o ambiente. Ele não brigou, ele mudou, ele absorveu aquilo dali, ele mudou o ambiente e colocou aquela pessoa no ambiente de paz que ele estava. Aí ele conversou com aquele chefe: não, nós vamos resolver. Eu confio no senhor. E falou para esse rapaz: eu confio em você, eu quero que você me ajude. Eu realmente não estava vendo essas coisas, eu te agradeço. Quer dizer, elogiou ele, elevou ele, né? Ele saiu satisfeito dali: nossa, esse chefe é o melhor chefe que eu tenho. Dali a pouco veio outro: porque isso, porque aquilo. A mesma coisa, ele ouviu, concordou, ficou na paz, perfeito. A esposa dele, servindo o cafezinho, caladinha, né? Que mulher não fala na hora, ficou caladinha. Chegou em casa, eu não sei o que ele falou pro filho. A esposa: o que é isso? Você não é homem, você tinha que ter falado assim, era lá pros funcionários lá, você não é isso. Ele fez da mesma forma, concordou com a esposa: realmente, eu não estou sendo capaz mesmo, né, de administrar aquela empresa, de estar nesse cargo, mas você me ajuda? Fulano e ciclano já vai me ajudar, você me ajuda? Quebrou a corrente, ele admitiu, colocou ela como capaz de ajudá-lo. Eu teria falado: você não tem nada com a minha vida, se eu estou lá é porque eu preciso estar, e você não tem nada com... Mas esse chefe, ele era uma pessoa diferente, ele estava um passo na frente de mim e de muitos, né? Porque ele sabia o ciclo de paz que ele tinha e como que ele deve agir com as pessoas. Então, assim, é muito bom isso, você poder tentar quebrar aquele ciclo, né? Ciclo de desavença, de desarmonia. Não é fácil, gente, não é fácil a gente falar. A hora que você vê uma frase positiva, aí você traz aquilo para dentro do seu coração, e uns dias você fica tranquilo, observando as coisas com um olhar diferente. Mas na nossa essência humana, a gente extravasa, a gente fala o que não devia, o que não queria, e isso depois nos machuca mais do que para quem a gente falou às vezes. Então nós estamos nesse ciclo de aprendizado. Não estou dizendo que aquele que às vezes desabafa está errado. Não estou dizendo que esse senhorzinho também é o certo. Mas é uma fórmula de você mudar o ambiente, né? Um ambiente que era para ser conturbado. Mas para a gente mudar esse ambiente, nós temos que conhecer as nossas limitações e as limitações do outro, né? Porque às vezes a gente acha que o outro tem que ser como nós. Eu sou perfeito, eu gosto da casa limpinha, da roupa limpinha, e falo a verdade, falando por mim, que às vezes eu sou exigente, eu acho que tem que ser de tal forma, e aquilo que importa muito para mim, às vezes para outra pessoa não importa. Ela vê a vida de uma outra forma, de uma outra essência, e eu às vezes fico nesses pequenos detalhes, e nós ficamos às vezes apegados aos pequenos detalhes e arrumando essas desarmonias, né? Igual você chega, vai chamar a atenção do filho, você chegar para o filho e falar assim: eu não te aceito nem como filho, olha o que você fez, você me envergonhou, isso não é atitude de homem. O que é que você está fazendo? Você está ensinando alguma coisa para ele? Você não está, você está humilhando, você está rebaixando, você está colocando ele numa situação
o mais baixo possível. Mas se você chegar perto dele e falar assim: ó, meu filho, eu te amo, sou muito feliz por te ter como filho, né? Te amo muito, sei que você é uma pessoa excelente, mas, meu filho, essa atitude que você teve, ela não condiz com a pessoa que você é, que você representa. Repensa a sua atitude. Quer dizer, ele vai falar: meu pai me ama, meu pai me falou que eu sou uma pessoa capaz. A esposa, o esposo, nessa gente tentar a colocar valores que às vezes a gente sabe que o outro tem, mas a gente não fala. A gente é orgulhoso, a gente não fala, a gente não elogia. A gente sabe, e por a gente saber, ele fala: vou falar isso aqui para ele, mas ele sabe quem ele é, isso não vai afetar. Gente, está errado. Afeta sim. Há muitas pessoas procurando psicólogo, psiquiatra, por esses pequenos traumas, que às vezes para a gente que está ofendendo, que está rebaixando o outro, não tem importância nenhuma, mas para o outro que já está sentindo um nada, para ele isso é muito prejudicial. Então nós temos que repensar as nossas atitudes, como lidar, né, pensando no outro. Isso, se a gente começar a pensar no outro, a gente está aprendendo a nos relacionar. E relacionar, aprender a respeitar o outro, não é aceitar tudo que o outro quer, mas é entender a posição, o ponto de vista do outro. A gente entendendo o ponto de vista, pode ter certeza que vem uma intuição espiritual para a gente solucionar os problemas. Obrigado. Porque é o seguinte, gente, se a gente se voltar para o nosso espírito, para a nossa verdadeira essência, tudo fica mais fácil. Porque o espírito, ele é um amor, ele veio do amor. Quando nós pedimos para reencarnar, nós estávamos prometendo amar o próximo, nós prometeu ajudar, a ser indulgente. Nós prometemos isso, cada um prometeu antes de reencarnar. E agora a gente reencarna e as coisas ficam difíceis, a gente começa a arrumar culpados. Esse é culpado, mas eu falei isso, mas ele também fez isso. Gente, isso não é desculpa. Vamos voltar para a nossa verdadeira essência. Vamos buscar o divino, que é a centelha divina em cada um de nós. Vamos conectar mais com os nossos mentores espirituais, com o plano espiritual. Porque se a gente conseguir conectar, a gente consegue ter um pouquinho mais de paz, de harmonia, entender que tudo que acontece é para nosso aprendizado, é para nossa aprimoração, tanto intelectual, moral, espiritual. Aí o que acontece? A gente encarnou e nós estamos esquecendo de um grande detalhe. O que nós somos, gente? O que nós somos? Espíritos. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos e nós achamos que nós somos um ser humano que tem um espírito. Não, gente. Nós somos um espírito que tem um corpo, que tem uma máquina, que tem uma ferramenta. E a gente esquece disso. E a gente deixa as coisas do dia a dia a gerar vários problemas, várias situações que seria tão fácil de resolver se a gente pensasse, raciocinasse como um espírito do que como um ser humano que, não me toque, não isso, não aquilo. Se a gente pensar como um espírito que está encarnado com o corpo como ferramenta, o nosso corpo é uma ferramenta para a evolução do nosso espírito. O nosso espírito que tem que sobressair. O nosso corpo não. O nosso corpo não vai para lugar nenhum. Só vai para o cemitério. Mas o nosso espírito sim. O nosso espírito ele é eterno.
ele tem que evoluir. Nós viemos para evoluir. Se nós não evoluir nessa encarnação, nós vamos ter que voltar. E nós poderíamos voltar um pouquinho mais evoluído, um pouquinho com mais amor, com mais carinho, com mais indulgência. Ô moço, posso falar uma coisa? Hoje eu saí do carro, eu fico até 4 horas e peguei e fui com o Jair conversar um pouco com o Jair Barbeiro, que a gente foi criado ali, e minha irmã, que mora na fazenda, tem uma casa do lado, toda mobiliada, porque quando ela vem da fazenda, ela fica lá. E tem uns 3 meses que eu não vejo ela. E às vezes, muito difícil, ela passa uma mensagem. Aí eu peguei e falei, e aí, Jair? Ele, oi, tudo bem? Sumiu. Eu falei, não, estou ficando em casa. Porque eu moro perto da praça Barbeiro. Aí ele pegou e falou assim, sua irmã está aí. Oh, eu fiquei assim, sabe? Eu peguei e chamei o nome dela lá, ela, oi. Uai, tá aí, nem me ligou, não avisou, ela, não sei o quê. Então, eu fiquei, a gente fica chateado. A gente fica chateado, querida irmã. Mas se a senhora tivesse feito de outra forma. Não, mas eu entrei e falei, ô. Aí sim, entrava, ô minha irmã, vem cá, me dá um abraço. Aí você está harmonizando o ambiente, né? Aí sim, com certeza. E Deus vos abençoe por essa atitude, né? Que muitas das vezes a gente espera do outro. Fez lembrar, a gente espera do outro. Ele vai ter que me pedir perdão. Ele vai ter que voltar atrás no que ele disse. A gente espera do outro, quer mudar o outro. E na verdade a gente tem que mudar dentro de nós, gente. Dentro de nós. Porque através da nossa mudança, a gente vai irradiar uma energia diferente. Não, e ela ainda falou para mim, é como minha mãe dizia, cabum, 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 tipo assim, cada um. Então é cada um para si. Eu falei, beleza, cada um. Então é cada um vivendo sua vida, né? Então vamos, né, seguir em frente, procurar raciocinar, que ninguém é culpado. Muitas das vezes nós que geramos uma ofensa dentro de nós. Pensa bem, que poder que a gente dá para o outro de nos magoar, de nos deixar para baixo, sendo que isso está dentro de nós, gente. Nós que temos que falar, não, isso não é situação para mim ficar dessa forma, para mim agir assim. Eu vim procurar um lugar que me ajuda. Então, como a nossa irmã está relatando, que ela procurou um lugar que ajuda, nós todos estamos procurando este lugar que ajuda, e esse lugar que nos ajuda é a nossa casa espírita, e também dentro do nosso coração, do nosso sentimento, do nosso ser divino. Então vamos buscar a irradiar mais paz, amor, harmonia, indulgência, que é a receita para que nós possamos viver uma vida que vala a pena, né? A gente viver aqui por viver, dia após dia, chegar lá na frente, chegar no dia que a gente voltar de onde viemos, a gente vai pensar, podia ter feito tanta coisa diferente. Então, queridos irmãos, ainda há tempo, né? Como não cai uma folha de uma árvore, se Deus nos permite, se nós estamos aqui hoje, ouvindo essas palavras, confesso para vocês que o que eu ia falar, eu não falei. Foi tudo mudado, tudo na hora. Eu aprendi muito com o que me veio aqui nesse momento. Então nós estamos muito agradecidos por Deus estar nos ajudando, a espiritualidade está nos abençoando. Vamos seguir em frente, na paz, no amor e na fé. E vamos ser felizes, né? Que a vida bem vivida, em harmonia e a felicidade. Gratidão a todos, peço perdão se falei alguma coisa que magoou alguém, mas que Deus nos ajude hoje e sempre. Que assim seja.